de 94, olha aí, Lei 5810, Lei 5810 de 94, é o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Pará. Regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Pará. Observações importantes que nós temos para fazer da Lei 5810 de 94. Primeira situação é que o regime jurídico único, você deve observar que não é único, ou seja, você que estava estudando anteriormente para quê? Para um concurso no município de Belém, o RJ lá é a Lei 7502. Se você está estudando para um concurso federal, naquele instante é a Lei 81. Isso, muito bem, é a Lei 81 12 de 90, exato, que aqui no estúdio da gravação o pessoal estuda também, o pessoal está pegando forte aqui para os estudos dos seus concursos públicos. Aqui todo mundo está buscando o seu lugar à sombra, visto que o sol nasce para todos. Algumas importantes intervenções devem ser feitas. Observa o seguinte: como eu estou estudando os servidores públicos, a lei dos servidores públicos do Estado do Pará, ele não serve para um outro estado, nem muito menos para um outro município. Outra situação interessante é que quando eu falo de servidores públicos civis, eu não estou tratando de servidores militares. Outra situação importante ainda no seu título, lá no título da lei, quando eu falo de servidores, eu não estou falando de empregados, tá? Eu não estou falando de seletistas. Não estou falando de outro estado e também não estou tratando de militares. Então observa, é uma lei especial, é uma lei específica, é um estatuto que trata apenas de quê? Dos direitos, deveres, vantagens e garantias dos servidores públicos civis do Estado do Pará. Observa, para quem quiser fazer um esqueminha, lembra lá do craque da década passada, do meu time, que era o Dedé do Vasco da Gama. Esse cara, ele vai fazer você lembrar o que é essa lei irá tutelar, ó. DDVG, é o Dedé do Vasco da Gama, muito bem. Aí todo mundo descobriu que eu torço para o glorioso gigante da colina. O que é essa lei, o que é esse estatuto, ó? Estatuto. É por isso que os servidores são chamados de quê, gente? De estatutários. É isso aí, comando. Estatutário, servidor público, aquele que ocupa o cargo público, ele é chamado de estatutário. O que é que essa lei tutela, professor? Essa lei vai tratar de direitos. Essa lei vai tratar de deveres. Essa lei vai tratar de vantagens. E essa lei vai tratar de garantias. O regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Pará, ele vai tratar de direitos, deveres, vantagens e garantias. Obviamente que todo esse núcleo aqui, direitos, deveres, garantias e vantagens, são diferentes de benefícios. Muito cuidado, pois se a banca ousar falar que a nossa lei trata de benefícios, você já exclui, porque a lei nem um minuto vai tratar de vale transporte e nem de vale refeição. Bacana? Uma situação interessante que nós devemos notar, ainda como nota introdutória da Lei 5810 de 94, o pessoal está aqui afiado na Lei 5810 de 94, é que a Lei 5810 de 94, olha só, antes de nós adentrarmos na lei, nós temos que perceber que a primeira das leis a regular os servidores do Brasil foi exatamente a lei que trata dos servidores da União, que é a Lei 8112 de 90.
ela é uma base conceitual e é ponto de partida para as outras legislações estaduais e municipais que foram criadas posteriormente. É a Lei 8112, até a própria Lei do Processo Administrativo, que é a 9784 de 99, que vão conceituar, por exemplo, a 8112 na unidade 1, ela vai tratar do conceito de órgãos, do conceito do cargo e até do conceito da função pública. Vamos lá então dar uma adiantada dos nossos conceitos para podermos posteriormente adentrar na 5810 propriamente dita. Vamos falar um pouquinho aí do conceito de órgão público. Por quê? Você estudou aqui no FATRIM, você vai conseguir a sua aprovação e vai preencher um cargo público dentro de um órgão da administração pública. Vamos lá, juntos conceituar o órgão público. Gente, para quem não sabe, o órgão público, olha só, ele é um centro de competência ou uma unidade de atuação que pertence a uma unidade, a uma entidade estatal. Ele é dotado de atribuição própria, mas observa, ele não tem personalidade jurídica. Isso aí está em conformidade com o artigo 1º, parágrafo 2º, lá da Lei do Processo Administrativo Federal. Vamos fazer um esqueminha aqui, deixa o título da lei que nós estamos estudando, para que vocês não fiquem muito perdidos na hora de fazer a procura no VADMEC ou na própria legislação específica de vocês. Vamos lá, órgão público, olha só, órgão público. O órgão público, ele pode aparecer lá na tua prova como um centro de competência. Esse centro de competência eu posso chamar de unidade de atuação, ele sempre estará dentro de uma entidade, tá? Unidade de atuação. Ele sempre estará dentro de uma entidade. Tá? Entidade, ele estará dentro da entidade. Tá? Ele estará dentro da entidade. O detalhe interessante é que ele tem a atribuição própria, mas ele não tem personalidade jurídica, tá? Então observa, o órgão público, ele tem o quê? Olha só, ele tem atribuições próprias, mas não tem personalidade jurídica. Vou colocar de vermelho aqui para que você possa marcar direitinho aí os teus esquemas. Essas previsões, elas estão exatamente onde? No artigo 1º, no parágrafo 2º da Lei do Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9784 de 99. Então, o primeiro conceito que nós temos que ter a noção exata é exatamente o conceito de quem? Órgão público, tá? Você que adquiriu aí o nosso pacote online, que você pode usar onde você quiser, no tablet, no celular, no computador, vou viajar para a fazenda, vou levar para a praia, vou para o Gutual, filho, leva, estuda, que depois você vai escolher a praia que você quiser. O primeiro conceito que você tem que fazer memória é exatamente o conceito de órgão público. São o quê? Centros de competência ou unidades de atuação, que pertencem a uma unidade estatal. Eles têm atribuição própria? Sim. Eles têm personalidade jurídica? Não. Bacana? Então, o nosso primeiro conceito acaba de ser desvendado. Lembra, o órgão público não é titular de direitos e obrigações, porque ele não tem patrimônio próprio. Olha só, porque ele não tem patrimônio próprio.
Porque ele não tem responsabilidade. Ok? Ele não é o responsável. O órgão público, quando der um prejuízo a um terceiro, a demanda sempre será contra o Estado. Bacana? Então lembra, órgão público não tem personalidade jurídica. Lembra, ele é apenas um centro de competência, tá? Sem personalidade jurídica própria. Perfeito? Isso. Vamos lá? O que diz a teoria do órgão? Olha só, muitas vezes quando a gente dá as aulas presenciais, eu gosto muito de brincar com os alunos, fazer com que eles pensem, com que eles raciocinem, né? E eu fico dizendo para ele, tem gente que diz, na hora da prova, será que eu vou confundir? Será que o órgão público tem personalidade jurídica própria? Será que ele não tem? Posso assegurar que você não vai confundir. Imagina você, tá bom? Você é uma unidade estatal. Você é uma entidade estatal. E os teus órgãos vitais, eles são os órgãos que compõem essa unidade estatal, que nesse caso, por exemplo, da brincadeira nossa, que é o corpo humano. Será que eu consigo tirar o meu coração e fazer com que ele vá dar uma volta na praia, que é o lugar que eu mais gosto? Não, porque um órgão não funcionaria desatrelado do meu corpo. Meu coração não funcionaria desatrelado do meu corpo. A mesma coisa acontece com o quê? Com um órgão público. A teoria do órgão, ela diz o seguinte, que o órgão é inseparável do Estado. Por quê? Porque ele é uma unidade por se agregar ao Estado. Ele agrega exatamente o quê? Funções e também agrega os agentes. Nesse momento é que você vai perceber que ele existe pelo início, pelo nascimento, pela constituição da pessoa jurídica. Tranquilo? Então o órgão público, ele é o quê? Inseparável do Estado. A teoria do órgão, ela fala assim, ó, que o órgão, ele só funciona atrelado ao Estado. Não existe como o órgão público funcionar desatrelado do Estado. Uma observação importante para aqueles que querem anotar, para não esquecerem na sua prova, é a seguinte. Então vamos lá? Tome nota. Observação, olha só. Observação IPC, importante pra caramba. Anota aí. Nenhum órgão possui personalidade jurídica, mas há órgãos que possuem capacidade processual ativa. Olha só, nenhum órgão, o órgão ele não possui, olha aí, a personalidade jurídica, mas há órgãos que possuem capacidade processual ativa. O que seria isso? Esse órgão, ele pode figurar no polo ativo, de uma ação judicial. Um exemplo dele, se aparecer na tua prova, o Ministério Público. Eles são chamados órgãos independentes e autônomos. Por quê? Observe, ele não tem quem? A personalidade jurídica. Mas ele pode figurar no polo ativo de uma demanda, de uma ação judicial? Sim ou não? Sim. Um exemplo disto é o Ministério Público. Então, muito cuidado, isso é a teoria do órgão. E as provas muitas vezes querem forçar a barra contigo, dizendo o contrário, que por conta do Ministério Público poder figurar no polo ativo,
ele teria personalidade jurídica, mas não, ele continua sem ter a personalidade jurídica. Outra situação importante, outro conceito importante, este conceito já retirado lá do artigo 3º da Lei 81.12, antes de entrarmos na 5810, olha só, o artigo 3º da Lei 81.12 de 90, ele fala exatamente um conceito que é o conceito de cargo público. Tranquilo? Cargo público. O conceito de cargo público, você tem que perceber o seguinte: cargo público é uma unidade de atribuições e finalidades. Ele é uma unidade de quê? Atribuições e finalidades. Olha só, ele é uma unidade de atribuições e finalidades conferidas a um agente público. Na Lei 5810, ele já é muito mais fácil de assimilar. Ó. Na Lei 5810, Lei 5810 de 90, você já percebe o cargo fazendo um esquema aqui, ó. O C você vai chamar de conjunto, o A você vai chamar de atribuições e o R você vai chamar de responsabilidade. Então, cargo público, na Lei 81.12 de 90, é a unidade de atribuições e finalidades. Já na Lei 5810, ele é o conjunto de atribuições e responsabilidades conferidas a um servidor. É o go, é o vamos trabalhar. Eu tenho um conjunto de atribuições e responsabilidades e não posso trabalhar fora delas. Tá? Ao exercer, ao assinar o termo de posse, eu vou tomar conhecimento exatamente das minhas atribuições e responsabilidades, não podendo agir com excesso e não podendo agir com omissão. Importante observação é que um cargo público ele é criado por lei ou por resolução. O cargo público ele é criado, ele é criado por lei ou por resolução. Um cargo público é criado por lei ou por resolução. Logo, olha só, ele é inconfundível. Um cargo não se confunde com outro, tá bom? Por quê? É exatamente para que ele seja titularizado por um único agente. Obviamente, se ele foi criado por lei, você vai perceber o seguinte: então, professor, ele só pode ser o quê? Extinto por lei. Não. Um cargo público, ele que foi criado por lei, ele só pode ser extinto por uma nova lei, por uma outra lei, ou até, olha só, por decreto, desde que ele encontre-se vago. Então, atenção, um cargo público, ele pode ser criado por lei ou resolução. E como que ele vai ser extinto, professor? Ou por lei, ou ainda por decreto. Mas para ser extinto por decreto, um cargo público necessariamente tem que estar vago. Olha aí, então você vai perceber o seguinte, que eu já estudei dois conceitos importantes, que é o conceito de quem? Do órgão público, tá bom? Que ele foi chamado de centro de competência, e estudei ainda o conceito do cargo público, tanto para a Lei 81.12 quanto para a Lei 5810, que é aquela que nós vamos estudar nesse momento e que você vai aprender para gabaritar a tua prova. O artigo 1º da Lei 5810, vamos a ele. O artigo 1º da Lei 5810 é exatamente aquele que fala tudo o que dissemos no início da nossa explanação. Ele trata de um regime jurídico único que vai tutelar direitos, deveres, vantagens e garantias. Atenção! Ele institui o regime jurídico único, artigo 1º da Lei 5810. Artigo 1º da Lei 5810 institui
o regime jurídico único que define o quê? Direitos, deveres, vantagens e garantias. De quem? Dos servidores públicos civis, quer dizer, já excluir os militares. E aí, quem mais ele trata? Ele vai tratar tanto da administração direta quanto indireta, porque ele fala servidores públicos civis do Estado, tá? Das autarquias e das fundações públicas, beleza? Observa que lá no parágrafo único do artigo 1º, no artigo 1º, nós temos ainda um parágrafo único. No artigo 1º, ele está falando assim, servidores públicos civis, só que também fala das suas autarquias e fala das suas fundações. Presta muita atenção nisso, porque eu acabo de falar para você que eu estou tutelando os direitos, deveres, vantagens e garantias de quem? Da administração pública direta e da administração pública indireta. Tranquilo? Ah, professor, então essa lei ela não vai tutelar apenas a administração direta? Não, ela vai tutelar tanto servidores públicos civis da administração pública direta quanto da administração indireta. E o parágrafo 1º, professor, que o senhor falou, ele vai tratar do quê? Olha só, estas mesmas disposições, as disposições lá da Lei 5.810/94 do nosso Estatuto, ele vai se aplicar a quem? Aos servidores públicos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Ou seja, aplica-se a quem? Aos servidores públicos. De onde, professor? Dos 3 poderes. Quem são esses 3 poderes? São executivo, legislativo e judiciário. Então, atenção, esta lei, ela vai tratar de servidores da administração pública, o quê? Direta e indireta nos 3 poderes. Tranquilo? E ainda quem mais? Atenção! E ainda quem mais? Do Ministério Público, tá? E ainda quem mais? Dos tribunais de contas. Legal? Bacana? Está faltando alguém aí? Não. Veja bem, essa lei aplica-se a quem? Servidores públicos de onde? Da administração direta e indireta. Porque quando ele fala que autarquias e fundações, ele está falando da administração indireta. Perfeito? E aí ele aumenta o nosso conceito, a nossa aplicação, para não deixar nenhuma brecha, dizendo, para aí, meu irmão, essa lei aqui está tutelando todo mundo, inclusive nos 3 poderes, tanto no Executivo, quanto no Legislativo e no Judiciário. E não posso esquecer dos servidores do Ministério Público e Tribunal de Contas. Muito bem? Anota o esqueminha aí e vamos passando para frente, que atrás vem gente, né? O que é que eu tenho que perceber? Lembrando sempre que esta lei, ela vai tutelar apenas direitos, deveres, vantagens e garantias, tá? Já sabendo que no artigo 2º desta lei aqui, da Lei 5.810, no artigo 2º da Lei 5.810, nós temos 2 incisos que vão tratar do seguinte, ó. O primeiro inciso, ele trata exatamente do conceito de servidor. Inciso 1º, parágrafo 2º, ele trata do conceito de servidor. O que ele vai dizer para você? Que essa pessoa, é uma pessoa física, obviamente, né? Que essa pessoa é legalmente investida em cargo público, ou seja, a pessoa física tomou posse num cargo público, que nós já estudamos que é o quê? Centro de atribuições e responsabilidades cometidas a um trabalhador, a um servidor. Perfeito, gente? Tudo bem? E no inciso 2º, nós vamos saber quem é o cargo público.
Exatamente o que comentamos agora há pouco. Criado por lei. Criado por lei. Cargo público, ele é criado por lei? Sim. Logo, só pode ser extinto, lembra aí? Por lei ou por um decreto, se ele estiver vago. Depois está dizendo assim, ó. Olha aí que a nossa lei, ela detalha lá no artigo 2º, inciso 2º. Ela fala que ele é criado por lei? Sim. Depois ele diz assim, tem denominação própria. Acompanha na lei aí. Denominação própria. Que mais que ele tem? O quantitativo e o vencimento certo. Ele tem o vencimento certo. Ele tem um quantitativo e tem um vencimento certo. Com o conjunto de atribuições, olha aí, conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, não é isso? Que devem ser cometidas a um servidor. Ou seja, o servidor, ele só pode fazer aquilo que está previsto por lei, para que ele faça, tá bom? Então anota aí, depois desse momento que nós tratamos de servidor e nós tratamos de cargo, previsto aqui no artigo 2º, uma importante observação. Anota aí, observação. Cargo público, ó, cargo público, só pode, cargo público, olha aí, só pode ser criado e extinto por lei, salvo nos casos que encontre-se vago. Cargo público só pode ser criado ou extinto por lei, salvo nos casos que encontrar-se vago. Isso aí ainda vai necessitar de um decreto autônomo, conforme uma previsão constitucional. Professor, tem alguma exceção? Tem. A exceção vai ocorrer onde? Nos cargos vitalícios, não é isso? Que eles são instituídos lá pela Constituição Federal de 1988, que são os cargos de juiz, promotor de justiça e até de conselheiros de Tribunal de Contas, tá bom? Os conselheiros do Tribunal de Contas, olha só, eles são vitalícios, porém eles não são considerados agentes políticos. Olha só, conselheiros dos Tribunais de Contas, eles são vitalícios, mas eles não são agentes políticos. Mas os juízes, desembargadores, não é isso? Os promotores e os procuradores, esses aí são vitalícios e ainda são agentes políticos. Perfeito? Muito cuidado nas provas de vocês, que as bancas costumam pegar esses momentos que nós fazemos em sala de observação para fazer com que você deslize e perca uma questão importante. Ainda dentro do artigo 2º da Lei 5810, ainda dentro do artigo 2º da Lei 5810, ainda dentro do artigo 2º, no inciso 4º, surge o grupo ocupacional, que já é o que? O conjunto de categorias funcionais da mesma natureza, não confunde. Categoria funcional é o conjunto de cargos, grupo ocupacional é o conjunto de categorias, tá? É o conjunto de categorias. Então, no artigo 2º, já temos duas situações importantes que nós verificamos de forma até secundária, porque primeiro as provas cobram muito mais quem é o servidor e quem é o cargo,
mas o nosso artigo 2º já define legalmente também quem é a categoria, que é o conjunto de cargos, e quem é o grupo ocupacional, que é o conjunto de categorias. E ainda temos, por último no artigo 2º, o parágrafo único, que fala exatamente de quê? Da acessibilidade, melhor dizendo, dos cargos públicos. Olha o que ele fala, que os cargos públicos, eles são acessíveis aos brasileiros. Os cargos públicos, eles são acessíveis aos brasileiros, desde que eu preencha os requisitos do artigo 17. Lá no artigo 17, olha só, cargo público, tá? Cargo público é acessível a brasileiros, desde que eu preencha quem? Os requisitos do artigo 17 da Lei 5810. Esses requisitos eu tenho que ver que eles são requisitos cumulativos. É isso aí. O artigo 17, ele vai trazer o quê? Requisitos cumulativos para que eu, como brasileiro, possa preencher aquele cargo público. Quem são esses requisitos cumulativos? Professor, eu tenho que saber todos? Você tem que saber todos. Você vai tratar tintim por tintim, inciso por inciso. Eu vou decorar. Não, você não precisa decorar nada, dá para você aprender tranquilo. Primeiro, se ele está falando lá que o cargo é acessível a brasileiros, no primeiro inciso, eu já vou perceber o seguinte: professor, tem que ser um brasileiro nato? Nem sempre, porque eu tenho que ser brasileiro nos termos da Constituição, ou seja, eu posso ser um brasileiro nato ou posso ser um brasileiro naturalizado. O brasileiro, então, pode ser um brasileiro nato ou um brasileiro naturalizado. Qual é a segunda situação? A segunda situação, o segundo requisito que é cumulativo, é ter completado até a data da posse 18 anos. Ter 18 anos completos. O terceiro, vamos botar aqui do ladinho para dar espaço para tudo no mesmo quadro, é estar em pleno exercício dos direitos políticos, não é? Estar em pleno exercício dos direitos políticos, não é isso? Estar em pleno exercício dos direitos políticos. Depois ele tem que ser julgado que apto, olha só, quarto. Ele tem que ser julgado, considerado apto. Apto como? Vai ser feito quando você passar no concurso, você tem que fazer uma série de exames. Então você tem que ser julgado apto quanto à tua saúde física e à tua saúde mental. Está dizendo lá, ser julgado em inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial do Estado do Pará. Você tem que ser julgado apto por uma junta médica oficial, tanto no critério clínico, no critério médico, né? Que vai tratar exatamente da tua parte física ou da tua parte mental. Ou seja, eu tenho que ser julgado apto por junta médica oficial, física e mentalmente. Tá? Outra situação que é importante no inciso 5º, é que você tem que ter a escolaridade mínima necessária. Se o cargo for de nível médio, você pode ter o superior, mas você não pode ter apenas o fundamental. Por quê? O que diz o inciso 5º? O inciso 5º diz possuir escolaridade exigida para o exercício do cargo. Tranquilo? E por último,
último, olha só, por último, muito importante aqui, esse momento que nós vamos tratar, por último, você vai ter que fazer exatamente as suas declarações, não é isso? Pô, professor, mas eu vou declarar o quê? Você tem que fazer duas declarações. Quando você vai preencher lá o teu termo de posse, você vai assinar o teu termo de posse, você preenche duas declarações. Uma que vai dizer os bens e valores que você tem, e outra você vai fazer uma declaração expressa de que você exerce ou não um cargo, emprego ou função pública, tanto em órgão quanto em entidade da administração pública. E não importa qual é a esfera, se ela é estadual, municipal ou federal. Para fim de quê? De acúmulo de cargo. Então eu tenho que fazer duas declarações. O que é que eu vou fazer de declaração? Uma dos meus bens, uma dos valores que eu possuo, conta em banco, que é exatamente para que eu não venha a aferir o quê? Um enriquecimento ilícito. Imagina que eu ganho R$2.000, 24 mil por ano, sou proprietário de uma cobertura, de uma Mercedes, tenho mansão na praia e tenho 15 filhos dentro das escolas privadas mais caras da cidade. Não tem como eu fazer isso se eu não estiver exatamente trabalhando com o ilícito. Se eu estiver trabalhando certinho, todas as declarações elas vão bater. Com o quê? Com a minha receita. Perfeito? Então o que é que eu tenho que fazer? Declarar expressamente que eu preencho ou não outro cargo ou função pública, independente das esferas, União, Estado, Município ou até no Distrito Federal. Para quê? Para fins de verificação do acúmulo de cargos. Então vamos lá, quais são os critérios do 17? Brasileiro. Tranquilo? Tem que ser brasileiro, nas formas da Constituição. Ato naturalizado. Ter completado 18 anos. Estar em pleno exercício dos direitos políticos. Eu tenho que estar apto, declarado pela junta médica oficial, física e mentalmente, né? Minha escolaridade mínima exigida na data da posse. E ainda tenho que fazer a declaração expressa de que eu preencho ou não um cargo ou uma outra função pública remunerada pela União, Estado ou municípios. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho desse artigo 17 ainda, pelo seguinte, quando eu falo requisitos cumulativos, entendo também como requisitos mínimos, tá? Porque a lei, ela pode, de acordo com a necessidade do preenchimento do cargo, tá? Deixar que o edital faça uma nova imposição. Imagina que eu vou estar fazendo um concurso para o policial penal, que antigamente chamavam de agente penitenciário. Agente penitenciário para o presídio feminino. E o homem quer participar da prova. Obviamente que ele não vai poder, porque posso restringir a presença do homem, visto que quem vai fazer a vigilância, a contagem, quem vai fazer a revista dos visitantes, por exemplo, tem que ser uma pessoa do mesmo sexo para que não promova nenhuma espécie de constrangimento. Professor, e quanto a esse acúmulo de cargos? O que seria um acúmulo de cargos? A gente pode falar um pouquinho dessa previsão da impossibilidade de acumular um cargo público? Vamos falar um pouquinho da impossibilidade de acumular um cargo público. Gente, a regra é não acumular. A regra é que eu não posso acumular. O que eu não posso acumular? Eu não posso acumular cargos, empregos ou funções públicas. A regra diz, não posso acumular cargo, emprego ou função pública na União, Estado, Município e Distrito Federal. Tudo que eu não posso acumular na atividade, eu também não posso acumular na inatividade. Ou seja, eu me aposentei, eu vou fazer um novo concurso. Tem que ver direitinho o concurso que eu vou fazer, porque se não for possível acumular, eu vou ter que abrir mão do meu provento para receber o meu vencimento. Veja se é vantajoso para você. Mas aí o que eu posso acumular então? A regra diz, um servidor público pode ocupar apenas um cargo ou função. No entanto, gente, esse próprio artigo 37, ele autoriza algumas exceções. Quem são essas exceções? Eu posso acumular, olha aí, 2 cargos de professor. Ou seja, eu posso ter um cargo de professor
mais um de professor. Pode ter na União, no Estado, no município. Bacana? Professor mais professor. Essa é a primeira situação. Qual seria a segunda situação? A segunda situação seria um cargo de professor mais um técnico ou científico. Olha só, um técnico ou científico. Nível médio ou nível superior, desde que tenha o quê? Uma profissão regulamentada e o conselho fiscal. Bacana? Quem é a terceira regra possível de acúmulo? São 2 cargos privativos da área da saúde, ó. 2 privativos da área da saúde. Por quê? Com profissão regulamentada. Então começa a descobrir o que eu posso acumular de cargo. 2 de professor, 1 de professor, mais um técnico ou científico, desde que tenha também a profissão regulamentada e um conselho fiscal. E depois 2 privativos da área da saúde, 2 privativos da área da saúde. Isso. Só que eu tenho que observar que também surge constitucionalmente uma outra possibilidade de acúmulo. Quem seria? O artigo 38 da Constituição Federal do Brasil, Constituição de 88, ele fala o seguinte: ao servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional, no exercício de um mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Quer dizer então que se o servidor público conseguir, por conta do voto direto, ocupar um cargo eletivo, ele pode acumular com outro cargo? Sim, desde que este mandato eletivo seja de quê? Vereador. Vereador. E se houver, gente, compatibilidade de horário, o vereador, ele pode, conquistou a vaga através do voto, ele pode acumular com qualquer cargo, inclusive recebendo as vantagens do seu cargo, sem o prejuízo também da remuneração do mandato eletivo. Porém, ele tem que ter o quê? Disponibilidade, ele tem que ter a compatibilidade de horário. Ou seja, se a prova disser para você que é o deputado estadual, tem que percorrer o estado todo, não vai ter tempo de desempenhar as atribuições e a responsabilidade do seu cargo. Se for federal, vai ter que estar em Brasília sediado, não vai conseguir trabalhar aqui no Pará. Se for senador, mesmo caso. E o governador também teria que andar pelo Pará. Tranquilo? Então lembra, as possibilidades legais de acúmulo são 2 de professor, 1 de professor mais técnico ou científico, 2 da área da saúde e um vereador com qualquer cargo, desde que ele tenha compatibilidade de horário. Algumas observações importantes são necessárias. Primeiro, se a banca chegar a qualquer momento e disser para você que basta que tenha uma previsão legal para poder acumular o cargo, é errado. Eu primeiro tenho que ter a previsão legal, segundo, a compatibilidade de horário, e o terceiro e mais importante, eles não podem, com a soma dos seus vencimentos, ultrapassar o teto remuneratório nacional, que é exatamente de quem? Dos ministros do STF. Bacana? Então tratamos agora de acúmulo. Vamos falar ainda da 7ª situação, do 7º requisito obrigatório, do 7º requisito cumulativo do artigo 17. O 7º requisito cumulativo do inciso 17, lá no artigo 17, o 7º inciso, que é um requisito, ele fala exatamente o quê? Quitação com as obrigações eleitorais e militares. Quitação, ó, com as obrigações eleitorais e
militares, ó, eleitorais e militares. Observa o seguinte: eleitorais, tanto para homens quanto para mulheres, e as militares são obrigatórias apenas para homens. Muito bem. E ainda o inciso 8º, né? O inciso 8º, que fala não ter havido nenhuma sanção impeditiva do exercício. Olha, eu não posso, tá, ter sofrido condenação impeditiva, cometer qualquer uma das infrações administrativas que são consideradas a bem do serviço público. Perfeito? Então, muito importante esses requisitos cumulativos lá do artigo 17. Tratamos primeiro os 6, desde ser brasileiro na forma da Constituição, até depois tratamos esse segundo bloco, que falamos da quitação obrigatória, tá? Quitação com as obrigações, melhor dizendo, eleitorais e militares, e ainda que este que está preenchendo o cargo público não pode ter sofrido nenhuma condenação impeditiva. Vamos tratar agora de um dos pontos mais cobrados, dentro dos concursos públicos, que são regras de provimento e vacância. Vamos lá? Vem comigo aqui para o quadro que nós vamos ver regra de provimento e vacância. De provimento e vacância nada mais são do que regras legais de ocupação de um cargo público e ainda previsões legais de como esses cargos ficarão vagos. É o artigo 5º que vai tratar das regras de provimento. Vamos lá falar então primeiro das regras de provimento. Regras de provimento. Onde estão, professor, as regras de provimento? Estão no artigo 5º da Lei 5810 de 94. Os cargos públicos serão providos por, ele fala assim, ó, os cargos públicos serão providos por, ou seja, serão ocupados da seguinte forma. O que eu tenho que perceber? Que eu tenho uma regra de provimento que é chamada de provimento originário. Esta regra se chama nomeação. A nomeação é a única forma de provimento originário que eu tenho no RJU, tá? E as demais são todas regras de provimento derivado ou secundário. Vamos primeiro identificar essas regras. Vamos primeiro identificar essas regras para que depois possamos discuti-las uma por uma. A primeira regra é chamada de nomeação. Para você que quer tomar nota, nomeação, olha aí, nomeação é a única forma de provimento originário prevista no RJU do Estado do Pará, bem como nos demais RJUs, tanto da União quanto dos municípios. Tranquilo? Nomeação é a única forma de provimento originário prevista na RJU. Nomeação é a única forma de provimento originário previsto no RJU. As demais são as seguintes: promoção, que trataremos a posteriori. Temos ainda a reintegração. Temos depois, prevista na 5810, mas considerada inconstitucional, a transferência. Essa você já coloca aí que ela foi considerada o quê?
constitucional. Depois, por sua ordem, eu tenho a reversão. Depois eu tenho o aproveitamento. E aqueles que eu julgo mais importantes, junto com a reintegração, quando são cobrados em prova. Quem são eles? Um é chamado readaptação. E o oitavo pela lei, porque são 7, visto que a transferência está fora, é a recondução. Tranquilo? Então, primeiro nós vamos tratar do instituto denominado nomeação, que é a única forma de provimento originário. Única forma de provimento originário. Vamos lá? Então vamos tratar agora de nomeação. A nomeação, olha só, é a única forma de provimento originário. Provimento originário, olha só, muito cuidado, ele pode ser feito tanto a partir de um concurso público, quanto a partir de um ato livre, que é aquilo que chamamos de livre nomeação. Se for em caráter efetivo, o cargo a ser preenchido, vai ser exigido o quê? A habilitação prévia no concurso público, ou seja, eu tenho uma possibilidade da nomeação ser para o cargo de provimento efetivo, ou tenho a possibilidade da nomeação ser feita em um cargo em comissão. Muito cuidado! Nos cargos de provimento efetivo, eu preciso de quê? Aprovação em concurso público, que pode ser de provas, ou pode ser de provas e títulos. Já nos cargos em comissão, eles podem ser preenchidos por livre nomeação, bem como no ato de exonerar, eles podem sofrer a livre exoneração. Tranquilo? Então cuidado. Se a tua prova disser para você assim, olha, toda nomeação só ocorre se houver a prévia aprovação em concurso público. Mentira! A nomeação pode ocorrer tanto de forma livre para os cargos de quê? Para os cargos em comissão, que são cargos de confiança, eu não preciso de aprovação, eu preciso de confiança. Quanto ela pode ser feita se for para os cargos de provimento efetivo, com a obrigatoriedade do concurso público, que está regrado no exercício, lá no artigo 37, inciso 2º da Constituição. Tranquilo? Então, muito cuidado. A nomeação, ela vai fazer o seguinte, ela vai possibilitar que eu preencha um cargo público, tanto de provimento efetivo, quanto o cargo em comissão. Detalhe, do provimento efetivo, eu preciso de quem? Aprovação em concurso. Do cargo em comissão, eu preciso de quê? De confiança. Isso subentende o seguinte, a minha prova então ela chegou e disse lá, olha só, para que eu preencha um cargo público em comissão, necessariamente eu tenho que ser um particular? Não, pode ser qualquer pessoa, tanto um particular quanto um concursado, mas para o cargo de provimento efetivo, somente o concursado. Bacana? Muito cuidado com a nomeação. As bancas costumam dizer exatamente isso, que todo cargo é preenchido por concurso. Mentira! E que o cargo em comissão só pode ser preenchido por um particular. Mentira também. Porque você não pode confundir o cargo em comissão, o cargo comissionado, é com a função gratificada. A função gratificada, atenção, ela é uma designação para o exercício de função exclusivamente do servidor o quê?
efetivo. Ou seja, a função gratificada também é exclusiva do concursado. O cargo e comissão de qualquer pessoa, a função gratificada do concursado. Perfeito? Muito cuidado. O artigo 6º, quando fala lá função gratificada, ele diz do servidor efetivo. Ele não pode te confundir na tua prova dizendo que o servidor tem que ser estável. Basta que ele seja concursado. Muito bem?